Queridos paz do Senhor, chegando no finalzinho do mês, hoje nós vamos falar da aula de número 5 e eu queria entrar nessa aula, entrar nesse trimestre, nessa lição de número 5, deixando um grande abraço aqui aos meus amigos José Sérgio Oliveira, Jacirine Ramos, a Domingas Pereira e também ao Marcos Batista. Fique conosco, é só um minutinho e nós estaremos falando sobre paz de Deus, ok? Queridos, Irene Quírios, como é bom estar com vocês em mais uma pré-aula. Hoje, para gravar a pré-aula de número 5, que traz como título Paz de Deus, antídoto contra as inimizades. Somos aqui da EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores da ADTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teófilo Otoni, Minas Gerais, Mineiro Pão de Queijo. Quero iniciar, como sempre, deixando um grande abraço às pessoas que compartilham nossa revista aqui online, que sempre escreve, que sempre deixa orações, que curte a nossa página. Entre na nossa página, se inscreva na nossa página. Quando você se inscreve, você recebe automaticamente a lição quando é postada no YouTube. Sempre que você puder, passe no Facebook, deixe o seu recado. Será uma honra responder o seu recado, os seus pedidos de orações e esse bate-papo, essa interatividade que nós sempre temos como professor e aluno, como aluno e professor. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. É uma honra estar aqui com vocês em mais uma pré-aula. Hoje nós vamos falar da pré-aula de número 5, já no finalzinho de mês, acabando férias, dia 29 de janeiro essa aula vai ao ar e nós temos que voltar a fazer a barba e voltar a trabalhar novamente. Então quero iniciar essa aula deixando um grande abraço a todos os estudantes, a todos os novos professores, aos alunos que estão participando da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo à maior escola bíblica do mundo. A Escola Bíblica Dominical é referência para todos nós, professores e alunos. A introdução dessa revista de hoje, a lição de número 5, ela vai abordar algo muito interessante. Ela vai falar aqui sobre o fruto do Espírito, sobre paz, sobre inimizade, vai abordar a inimizade como um fruto da carne, vai falar sobre o homem guiado pela velha natureza, que ele não pode e não tem a paz. É sobre isso que nós vamos falar. E eu queria que você prestasse bem atenção. Pegue sua caneca, seu copo com água, pegue a sua revista. Eu estou aqui pelo PDF no computador, a sua caneta e não deixe de fora também a sua Bíblia Sagrada, ok? Para que nós possamos ler textos, citar textos e para que nós possamos ter veracidade dentro da Bíblia. Nessa introdução, querido, da nossa revista, eu estou lendo aqui em classe, anota aí. A revista é As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Nessa lição de hoje, nós vamos falar sobre paz de Deus, o antídoto contra as inimizades. A leitura bíblica em classe está em Efésios 2, do versículo 11 ao versículo 17. São 6 versículos para você mandar para os seus alunos durante a semana. Essa lição, ela vale a pena você gravar pedacinhos de 15 segundos, como eu faço, e manda via WhatsApp, ou um e-mail, ou pelo Twitter. Eu estou aprendendo a mexer com o Twitter agora, então aproveite que você tem Twitter, que eu também não sabia nem o que era Twitter, e mande para os seus alunos um link da lição, um link dessa lição, compartilhe com os seus amigos, um minuto de sabedoria, um momento em que Deus possa falar ao nosso coração. Você é parte da EBD no Brasil e também fora do Brasil. Eu mando para pessoas fora dos Estados Unidos, para a África, os meus amigos que sempre me pedem lição, que sempre falam assim, compartilha Portugal, sempre falam, muito bom o projeto. Seja parte do projeto conosco, ok? Então, essa introdução eu queria que você levasse para a sua sala de aula aqui. Quando nós falamos, ou quando se fala em paz, todos pensam a mesma coisa, que é a ausência da guerra. E isso realmente é o sentido da paz, quando nós falamos em paz. Mas essa lição ela nos levará a entender aqui, querido, o conceito de paz falado por Yeshua, falado por Jesus. Você precisa entender qual é o conceito de paz falado por Jesus. Qual é o conceito de paz vivida pelos discípulos e agora espalhada a todas as comunidades e principalmente às nossas comunidades através da sua noiva. Quem é a sua noiva? A igreja. Jesus ele nos mostrará um conceito totalmente diferente do que nós pensamos, do que nós vivemos. Por quê? Pois nós estamos aqui nesse tempo querendo paz externa e nos esquecendo, e isso é muito interessante aqui, da paz interna que é a mais importante. Aborde esse tema logo de entrada na sua revista
para que sua sala seja impactada. Há algo interessante aqui que você vai levar ainda nessa introdução, que paz no hebraico é pronunciado como shalom, que não significa apenas ausência de guerra, de inimizades, de briga, mas inclui também a tranquilidade, inclui segurança, saúde, prosperidade e bem-estar material e espiritual para todos. Quando você cumprimenta alguém com shalom, significa que você está desejando para ele prosperidade, você está desejando paz, que você está desejando bem-estar, que você está desejando segurança, que só Yeshua HaMashiach pode dar. Há um conceito muito interessante aqui, e entra aqui onde eu acho algo sobre isso. Vamos para a Bíblia. Salmos 29, o versículo de número 11. Salmos 29, versículo número 11, diz o seguinte, olha o que diz esse texto, 29, versículo 11. Diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Há um texto muito interessante também, está em João, se não me falha a memória, deixe-me ver aqui se é isso mesmo. 20, o versículo de número 21, é isso, 21, que diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Esse conceito de paz de Jesus aqui é um conceito que vai além da paz, da ausência de guerra, mas é uma profundidade, é um nível espiritual muito grande. No grego, nós temos a palavra paz, como eu iniciei a lição aqui, eirene. Eirene é muito usada aqui na Septuaginta e traz uma descrição de serenidade, traz uma descrição de tranquilidade, um perfeito contentamento da vida totalmente segura e feliz. Onde eu acho algo sobre isso? Há um texto célebre para que você aborde na sala de aula, Isaías 32, o versículo de número 17. Isaías 32, 17, diz assim, olha o que diz esse texto: o efeito da justiça será paz. Isaías abordando esse texto. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Aqui é o próprio Deus abordando e falando com Isaías. Isaías sendo transmissor de Deus aqui, falando para Jerusalém, falando acerca da paz, das advertências que Deus tinha para Jerusalém. Entenda, o conceito de paz de Deus é um conceito diferente do que nós entendemos por paz. É um conceito totalmente voltado para a nossa paz interior, não só externa, mas também interna, ok, querido? No tópico número 1 da nossa revista, ele vai falar sobre a paz que excede todo o entendimento, subtópico paz. Nesse tópico, você precisa iniciar fazendo uma pergunta para a sua sala. E a pergunta é: o mal no século que estamos vendo em nossos dias são as doenças da alma. Por quê? Por que nós estamos tendo tantas doenças da alma? Querido, para você avaliar o que está acontecendo ao seu redor, para você ter uma noção do que nós estamos falando, você precisa avaliar todas as circunstâncias à nossa volta. Você precisa avaliar todas as circunstâncias, todos os acontecimentos que estão à sua volta. Note que tudo o que é falado e noticiado é exatamente sobre violência. Por que o professor está falando isso? Por que o pastor está falando isso? Querido, isso vai nos levar e nos levará e vai levar algumas pessoas a viverem profundamente tal fato sem sequer conhecê-lo. Quando você liga o jornal, a primeira coisa que você vê é notícia ruim. Quando você liga o rádio, a primeira coisa que você escuta também é notícia ruim. Então, esse envolvimento de notícia má, tem pessoas que vivem esse envolvimento. Tem pessoas que vivem essas notícias. O desenvolvimento agora do transtorno, que é conhecido como pânico, transtorno de pânico ou síndrome do pânico, é exatamente uma ansiedade caracterizada por um intenso medo ou mal-estar com sintomas físicos e cognitivos que se iniciam de forma brusca e alcança intensidade máxima em cerca de 5 minutos, causando aqui o medo de morrer, que persiste e é recorrente. O que causa isso? As notícias que estão à nossa volta, os problemas que estão à nossa volta, é
esses problemas que nós cristãos devemos nos blindar. Mas de que maneira? Quando eu conheço Cristo e entrego-me totalmente a Ele, eu passo a viver aqui a paz que Ele tem para a minha vida. Eu passo a confiar nele, eu passo a viver com base nele, e essa base agora entra em meu ser e eu passo a respirar a tranquilidade do Evangelho. É interessante, muitas pessoas estão sofrendo o que nós chamamos aqui de transtorno de pânico ou síndrome de pânico, porque só estão ouvindo notícias ruins, e a igreja precisa agora noticiar coisas boas. Só para você ter noção do que eu estou falando aqui, no Brasil, cerca de 1% da população tem ataque de pânico, sofre de ataque de pânico. E é interessante que 5% dos adultos no Brasil, eles relatam terem tido pelo menos um ataque de pânico na vida. Nós cristãos precisamos agora desenvolver um método e tem que ser rápido, que leve essas pessoas que estão com esses problemas a confiarem plenamente no conceito paz de Cristo. E é por isso que nós falamos a paz do Senhor. Só tem paz e só cumprimenta com paz quem realmente a tem. Quem não tem, não cumprimenta. Para você entender isso aqui, como eu prego, como eu desenvolvo esse conceito de paz nas outras pessoas, nós devemos envolvê-las em um chamado específico que o próprio Mestre nos deu. Qual foi o chamado? Querido, o chamado de Cristo, ele é para que nós envolvamos essas pessoas, o ide, falar do amor, falar da graça, falar da salvação e nos apartarmos do mal, separarmos as coisas más e buscarmos as coisas boas. Onde eu acho isso na Bíblia? Vamos para a Bíblia, querido. Quando a Bíblia não há argumento. Salmos 34, o versículo de número, olha que interessante, o versículo de número 14 e 15, Salmos 34, 14 e 15, diz assim, olha o que diz: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te para alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Sabe por que muitas pessoas não têm oração aceita? Porque não estão no conceito de paz de Jesus. Estão vivendo o conceito mundano e querem se atracar a Jesus somente nos momentos de ruínas. Isso não vai acontecer, querido. Nós precisamos entender que o nosso conceito de paz deve ser o Ruam Hakor, deixa o Espírito Santo. O subtópico número 2 da nossa revista vai falar assim: paz com Deus. Eu queria que você falasse nesse subtópico para a sua sala que o Calvário, parece pesado o que eu falar aqui, mas é interessante. O Calvário, por mais doloroso que ele seja, ele nos levará a viver a agonia, nos levará a viver o desprezo, nos levará a viver o descaso, a traição. Quando nós olhamos para o Calvário, ou seja, olhar para o Calvário é enxergar o que deveríamos ter para nós pecadores. É o que nós deveríamos passar. Quando eu olho para o Calvário, eu enxergo o que eu deveria ter sofrido. Então entenda uma coisa, quando aceitamos a Cristo por seu sacrifício no Calvário, e isso aqui é extremamente espiritual, nós reconhecemos que a parede posta pelo pecado foi agora quebrada e nos resta apenas a sua presença. Existia uma parede entre mim e entre Deus. Quando eu aceito o Calvário, Jesus agora é o intermediador e ele está aqui formando a cruz, ligando cabeça e pés, ou seja, céu e terra, braços estendidos, ligando religiões e povos diferentes, gentios e judeus. Entenda uma coisa, você precisa levar para a sua sala que essa parede agora ela foi quebrada e agora resta somente a presença do Todo-Poderoso, que é justificadora, que é reconciliadora e é passível de paz. Onde eu acho algo sobre isso? Bíblia, Isaías 35, o versículo de número... Isaías 53, mais preciso, eu vou usar Isaías 35 depois, 53, o versículo de número 5, diz o seguinte: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele foi moído, ele foi traspassado pelo meu pecado. Ele não tinha pecado. Isso deve ficar claro para nossa sala de aula. Ele não tinha um resquício de raiz de pecado, mas ele se fez condenado por minha causa. Isso deve ficar claro. Já no tópico de número 3, eu queria que você colocasse para a sua sala de aula, que fala promotor da paz. O crente que já recebeu a paz em seu coração precisa partilhar da paz, diz o tópico de número 3. Você vai falar para a sua sala de aula que Cristo e a sua aliança são o fundamento de todas as esperanças dos cristãos. Vou repetir. Cristo e a sua aliança são o fundamento de todas as esperanças dos cristãos. A justificação elimina a culpa. Olha que interessante. E assim a justificação abre um caminho para a paz. Agora, cheios de sua paz, temos o dever de torná-la conhecida entre os irmãos. As pessoas que estão aí fora, elas, por não serem justificadas, têm a culpa na alma. Trazem culpa na alma. Agora, a justificação, quando você enxerga no Calvário que você não merecia, mas Ele levou sobre Ele, no madeiro, todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, todas as nossas transgressões, é eliminado aqui a nossa culpa e abre-se um caminho para a paz. É interessante quando você fala isso para a sala de aula, que as pessoas passam a entender isso. Agora nós passamos a ser cheios de paz e temos o dever de tornar essa paz conhecida entre muitos. E esses muitos aqui, antes, eles viviam, e até nós mesmos vivíamos em contendas, vivíamos em dissoluções, vivíamos em bebedices, em glutonarias. Agora nós temos a harmonia celestial, nós trazemos a paz celeste. Quem antes buscava o desentendimento, agora busca e é um promulgador do amor ágape. É um promulgador das visões eternas e não terrenas. Olha que interessante. Ele é um promulgador da união e não das dissensões. Por quê? Porque quem pratica tais atos de dissensões, de contendas, ainda está preso aqui, querido, à raiz do Adão caído. Isso é interessante você falar na sala de aula. Quem busca essas discórdias na igreja, essas picuinhas na igreja, ainda está preso ao velho homem, à natureza de pecado. Nós estamos buscando um renovo dia após dia. O tópico de número 2 da nossa revista vai abordar o seguinte, e eu queria que você falasse na sala de aula: inimizades e contendas, ausência de paz. Fale para a sua sala que existe uma palavra que saiu na revista chamada extra, ou extra no original. Ela é uma palavra grega que significa inimizade. Na tradução original de Gálatas 5, de 20 a 21. Essas 3 palavras que eu vou te falar agora, elas aparecem no plural e têm um sentido muito diferente, que é extrai, tumoi e fonoi. Anote, eu vou colocar um cola e copia para você levar para a sala de aula. Essas 3 palavras estão denotando que cada uma dessas obras da carne, ela se origina e se manifesta de várias maneiras. É por isso que ela está no plural. Não é só aqui na tradução de extrai, ou extrai no original, de inimizade. Ela vai além do que nós estamos falando. Ela aborda além. Então, extrai, com o i no final, vai denotar 3 tipos de inimizades, como diz a revista aqui. Inimizade para com Deus, isso que é interessante, Romanos 8,7 fala sobre isso. Depois, inimizade entre as pessoas, Lucas 23,12 fala sobre isso. E hostilidade entre grupos e pessoas, Efésios 2, 14 a 16. Esses 3 tipos de inimizade são de pessoas que estão arraigadas e têm a ausência da paz de Cristo. Quem não busca o Espírito Santo, quem não está em constante oração, quem não está em constante, por que não dizer que jejum, está fora do plano, querido, da paz de Cristo. É por isso que quem fica fazendo picuinha na igreja é porque está cheio de extrai, cheio de dissoluções, cheio de inimizades, cheio de pensamento contrário. O tópico de número 2 vai continuar
um tema muito bom falando sobre inimizade e soberba. Fala que a inimizade em geral é resultado da soberba. Olha que interessante. Eu sei que você vai entender o que eu vou falar aqui num conceito muito bom, muito ligado aqui numa tese espiritual. O que era para ser bênção em algumas igrejas se tornou maldição. Eu estou falando isso aqui com convicção, querido. Os dons são exatamente para nos levar a pleno conhecimento de Cristo e não afastamento, não superioridade, não egocentrismo, não egoísmo, não avarentos, como nós estamos vendo na igreja. Por que eu estou falando isso? Pois na atualidade, essa atualidade está nos mostrando, nos mostra que muitos que se dizem ter dons, eles se separam, eles se tornam artistas, eles se sentem a última Coca-Cola do deserto. Eles não estão entendendo que todos somos um único povo de Cristo. Falei alguma coisa errada aqui? Se eu falei, querido, você pode me colocar abaixo do link aí que eu vou ter o prazer de te responder. Você já notou que hoje os dons espirituais na igreja, eles estão causando dissoluções? Eles estão causando contenda, eles estão causando separação, eles estão causando divisões de igrejas. Os dons hoje era para ser bênçãos, e hoje os dons, vou colocar uma aspa aqui, errôneos, estão causando divisões, dissoluções, contendas, brigas, emulações, que são todos frutos da carne. Aqui fica uma pergunta: será que realmente são frutos do Espírito? Será que realmente são frutos gerados pelo Espírito Santo para a igreja? É esse o cuidado que nós devemos ter. Sobre eles se sentirem, se separarem e que nós deveríamos ser um só povo, tem uma base bíblica para isso em Gálatas. Há um texto muito bom em Gálatas, o versículo Efésios aqui. Olha, tem um texto muito bom que eu queria que você cooperasse com a sua sala. Gálatas, o capítulo 3, o versículo de número 28 e 29, diz o seguinte: olha o que diz: Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aí o 29 diz: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha que interessante. Somos um só povo, um só Deus. E nós precisamos entender que não há dissolução, não há contenda entre esse povo. Ok, querido? No subtópico de número 3, o tópico de número 3 da nossa revista, vai falar inimizade e facção. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Quem não consegue se relacionar com o próximo, corre um sério risco de praticar o que nós chamamos de eritéia. O que é eritéia, pastor Elias? Eritéia é facção. Eritéia é rivalidade. Eritéia é esforço constante para conseguir o melhor para si. Eritéia é o espírito de partidarismo. Oh, meu Senhor da glória! Como fazia os meninos antigamente quando era menino, colocavam as mãos atrás da cabeça e falavam assim: oh, meu Deus, como isso está acontecendo na igreja na atualidade? Nós estamos cheios de pessoas que estão praticando eritéia, estão vivendo em eritéia e não entenderam. E nós precisamos alertar sobre isso. Nós somos professores e isso aqui na sala vai dar. Eu imagino a minha sala dando essa aula aqui, que o fogo vai descer. Eu imagino. Então a igreja de Coríntios, ela sofre esse problema. O mesmo problema que está explícito entre alguns irmãos da atualidade. Na demonstração de Paulo ele fala que isso deve ser corrigido. A igreja de Coríntios sofre com esse problema. O mesmo problema está explícito em alguns irmãos da atualidade. Então a demonstração de Paulo deve ser a mesma imposta a tais irmãos nas sinagogas atuais. Onde eu acho algo sobre isso na Bíblia? 1 Coríntios 1 Coríntios 1, o capítulo 1, o versículo de número 13. Isso, 1, 13. 1 Coríntios 1,
versículo número 3. Olha o que diz 1 Coríntios 1,13. Paulo aborda o seguinte tema, versículo 13, ele diz o seguinte: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Olha que interessante, está Cristo dividido? É a pergunta. Foi Paulo crucificado por vós? Há uma só resposta para isso tudo. Enquanto Cristo ficar no centro da vida do indivíduo, e isso aqui é interessante, é muito interessante, enquanto Cristo estiver no centro da vida do indivíduo, enquanto Cristo estiver no centro na vida da igreja, hereteia não poderá sequer começar a aparecer. Quer acabar com os problemas de dissoluções, com os problemas de divisões? Ensine o povo, instrua o povo e mostre nessa pré-aula sobre o problema que a hereteia tem trago nos últimos dias à igreja moderna. O problema que a hereteia tem trago nos últimos dias a todos nós, pastores, obreiros, professores, e vai por aí afora. Os congressos, as divisões, as dissoluções, os problemas que nós estamos vivendo, tudo fruto de obra da carne. Não tem nada de espiritual, isso deve ser alertado para a sua igreja na atualidade. Ok, querido? Prosseguindo aqui, dando continuidade à nossa revista, o tópico de número 3 vai abordar o tema Vivamos em Paz. Aí o subtópico número 1 fala o favor divino. Eu queria que você falasse para a sua sala que Paulo, aqui é um pensamento de Paulo, ele nos leva a um entendimento ético, isso é interessante, a um entendimento nobre e, acima de tudo, a um entendimento espiritual. Olha que interessante, ele está nos mostrando, ele nos mostra que nós éramos, nesse tópico aqui, para você entender, nós éramos os zambujeiros aqui, bravo, que fomos enxertados na videira verdadeira, passando a produzir agora frutos dignos. Nós não tínhamos e não merecíamos nada. Nós éramos os gentios e não éramos escolhidos de Deus, mas pela graça nós fomos enxertados. E já falamos isso na lição de número 2, se não fala na lição número 2, se não fala a memória. Nós fomos enxertados em Cristo, que é a raiz boa. Nós somos os zambujeiros bravos e ele é a raiz boa. Já os judeus foram colocados por Deus, e isso aqui é interessante, eles foram colocados por Deus no mundo para abençoar as outras nações, formando um só povo, ambos nesse tempo conquistados por quem? Pela graça de Jesus. Então, quando o judeu hoje aceita a Cristo, ele também passa a fazer parte da graça. Não é porque ele merece, não. É porque hoje a graça alcança a todos. Eu citei aqui um texto um pouco antes, aqui falando sobre a Gálatas, sobre estarmos unidos e sermos um só povo, sermos uma só nação. Aqui vai morar no céu. Não pode haver divisão entre a igreja. Não pode haver um consenso de que eu sou melhor do que A, eu sou melhor do que B. Não, nós somos um só povo. Já no tópico de número 2, o subtópico de número 2, fala a cruz de Cristo. Eu queria que você abordasse esse tópico, assim, a cruz é um dos símbolos mais conhecidos do cristianismo. Eu queria que você falasse que para se ter paz e equilíbrio emocional, mesmo vivendo em situação terrível, é verdadeiramente necessário que estejamos arraigados ao Calvário, sejamos conquistados pelo sacrifício do Calvário. Só assim eu tenho paz, querido. Tem pessoas que falam que tem paz, mas não existe paz sem a presença de Cristo. Você pode viajar pelos melhores lugares, você pode viver uma vida de príncipe, uma vida de rei, mas no íntimo o homem tem um vazio que só é preenchido pela presença de Cristo. E essa paz é quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo no Calvário. Jesus ele nos deixa esse grande exemplo, nos ensinando que até nos piores momentos de dor, nós precisamos ter a confiança de que Deus está conosco. E agora é interessante que Ele agora deixou-nos o Consolador, o Ruach HaKodesh, que é o seu Espírito, aquele que nos envolve e traz-nos paz nos momentos de angústia. Sem o sacrifício do Calvário, nós não teríamos vida. Nós ainda estaríamos
no mundo do pecado, olha, nós ainda estaríamos em um processo de separação. Sem o sacrifício do Calvário, nós seríamos perdidos, cegos, rumo ao fogo eterno. O Calvário nos abraçou. O sacrifício do Calvário nos trouxe a paz e o entendimento de que existe vida eterna quando Jesus abraça o pecador. No subtópico de número 3 da nossa revista, já encerrando, já no finalzinho da nossa revista, ele fala sobre a nossa missão. Eu queria que você abrisse comigo o livro de Mateus e lesse com a sua sala Mateus 28, o versículo de número 18 até o 20, que fala o seguinte, 18 até o 20, diz o seguinte: Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A ascensão de Jesus ao céu nos mostra que ele cumpriu cabalmente a sua tarefa como profeta, como sacerdote e como rei, nos deixando aqui uma grande tarefa. Qual é a tarefa? A de fazer discípulos. Não existe tarefa maior do que esta. Não existe. Não é bem-estar físico. Bem-estar físico é consequência. O seu trabalho é consequência. A vida que você está levando é consequência. Mas o primordial e bíblico é fazer discípulos. Esse é o mandamento que Cristo nos deixou. É interessante que nós devemos batizá-los sem se importar com raça, sem se importar com cor, sem se importar com posição. Por quê? Porque o servo, ele não pergunta quem é. O servo, ele apenas trabalha para cumprir tudo que lhe foi confiado pelo seu Senhor. É interessante que na época de Cristo, e Jesus falava e se colocava como servo, até na ceia ele se dispôs a lavar os pés dos discípulos. Aquele sinal era um sinal de escravidão. Ele está dizendo: eu não pergunto quem vocês são, eu não pergunto o que vocês fazem, eu apenas cumpro cabalmente o papel de lhes servir, para que vocês aprendam também a servir ao próximo. Será que você tem servido a Deus nesses dias? Será que você tem sido fiel a Deus em todos os seus momentos? Será que você tem levado a palavra de Deus no seu trabalho, na faculdade, nesse início de ano que está se iniciando aí, nós que estamos voltando de novo às aulas? Será que você está desempenhando o seu papel de cristão? Se você não está desempenhando o seu papel de cristão, é hora de você chamar essa responsabilidade para você e dizer: Senhor, eu vou desempenhar o meu trabalho e esse ano eu vou iniciar falando do teu amor. É inúmeras oportunidades que você vai ter, querido, para falar do amor de Cristo. É inúmeras oportunidades que vão lhe ser concedidas para que todos conheçam Jesus. Não perca tempo. Não perca tempo. É chegado o momento de você desempenhar e você mostrar os frutos do Espírito Santo através de sua vida. Eu me despeço de você e até a próxima pré-aula, a de número 6. Yahweh Shalom.